Cena cotidiana. Um cachorro que está na calçada e de repente tudo muda. Essa imagem da câmera de segurança registrou tudo. Um gesto covarde e ao mesmo tempo revoltante. O cãozinho é esse aqui. E perceba que é tão rápido. O cidadão está passando na calçada e simplesmente chuta um animal da raça Yorkshire que infelizmente, depois dessa agressão, ele fica ali, ó, parado, porque não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso gera indignação, revolta e eu quero saber a sua opinião sobre isso. E a população está cobrando as autoridades. Olha só. Fred era tão pequeno que é necessário ampliar a imagem para encontrá-lo neste vídeo gravado por uma câmera de segurança, na manhã da última terça-feira. O cãozinho da raça Yorkshire tinha 10 anos e menos de 2 quilos. Estava na calçada da casa onde morava, quando foi agredido por este homem que dá um chute no animal. Fred não resistiu à agressão e morreu, sem que houvesse tempo de ser socorrido, deixando uma família revoltada e tentando encontrar alguma explicação para tamanha covardia. Foi muita revolta, eu fiquei muito abalada, minha mãe, o pessoal todo aqui do bairro, tá todo mundo indignado, porque todo mundo conhecia o Fred. Ele sempre tinha o costume de passear por aqui, né? E depois ele entrava para dentro, então assim, tá todo mundo muito indignado. Eu fiquei assim, em estado de choque, porque eu saí para trabalhar mais ou menos 7h10. Quando foi 7h30 que eu cheguei no trabalho, antes de entrar, minha mãe me ligou falando que ele estava morto. Eu não acreditei. Aí foi uma moça que bateu no portão e falou que ele estava morto, que ele saiu por aqui pelo vão. O rapaz simplesmente passou e chutou, ele morreu na hora. A suspeita dos tutores é que o chute tenha causado uma hemorragia, que levou à morte do animal, que era a companhia da família. Ele já caiu morto aqui no chão, porque foi muito forte o chute e ele é muito pequeno. Ele não pesava nem 2 quilos, muito pequenininho. Fred era acostumado a ficar na calçada da casa, onde recebia também muito carinho dos vizinhos, que diante das imagens se mobilizaram para tentar encontrar o homem que saiu do local como se nada tivesse acontecido. Tá todo mundo comentando, todo mundo veio aqui hoje fazer visita para minha mãe, porque assim, tá todo mundo muito sentido, todo mundo conhecia o Fred, ele tinha costume de andar aqui e depois ele mesmo entrava. Ele não era aquele cachorrinho que saía e fugia. A família registrou um boletim de ocorrência. Com base nas imagens das câmeras de segurança que registraram todo o crime, agora os policiais tentam identificar e prender o agressor. Ele poderá responder pelo crime de maus tratos contra animais, que segundo a legislação prevê multa e uma pena de reclusão que pode chegar a 5 anos. Essa pena pode ser ainda maior caso a agressão resulte na morte do animal, como foi o caso do Fred. O que a gente espera, né, para que não aconteça com mais nenhum animal de ninguém, né? Às vezes o cachorrinho sai ou um gato, o cara vai e chuta. Então assim, é para ter justiça para não acontecer com mais ninguém. Olha, é uma situação para lá de lamentável, não é mesmo? Não, é horrível, a imagem é muito clara. E assim, eu não sei o que passa na cabeça do indivíduo que está circulando pelas ruas da cidade, vê um cão parado e resolve agredir o animal. Eu não consigo compreender. Você consegue compreender, você que está do outro lado? Primeiro é o seguinte, o que esse cão fez? Ele não atacou, não aconteceu nada, nada. Ele estava ali. Quem tem cachorrinho assim, pequenininho, nossa, lembro da Xuxa que eu tinha na minha casa. Era a nossa alegria da casa, só que ela era custosa e sempre passava pelo vão do portão. Adorava bater perna e a gente já colocou grade, fazia de tudo, mas mesmo assim ela conseguia sair. É de responsabilidade do tutor isso, tomar cuidado em relação ao animal. Mas ao mesmo tempo, poxa, não é porque um cachorro saiu que ele vai ser agredido na rua. Pensa. Você que está junto com a gente, acompanhando o nosso programa, a grande audiência do Balanço Geral em todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, é de ficar revoltado, não dá para entender. E lembre-se, quando a gente fala de um cãozinho hoje, de um pet, é um integrante da família, gente. É um integrante da família. É um integrante que dá amor, que dá carinho, que a gente tem, né, uma afinidade muito grande, vive com ele muito tempo, muitos anos. E é revoltante saber que alguém resolve, de forma covarde, agir desse jeito.
E eu trago repercussões em relação a esse caso que está dando o que falar. Preste atenção. Hoje de manhã, ali no bairro Tibério, olha a movimentação da polícia, ó. Populares abordaram um homem suspeito de ter agredido esse cãozinho da raça Yorkshire lá no Jardim das Palmeiras. A nossa repórter Carolina Barros tem as atualizações e está comigo também no Balanço Geral. Carol, bem-vinda, boa tarde. Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste também no Balanço Geral. Essas imagens aí nós registramos, são pelas lentes da Lorena Soares, nossa repórter cinematográfica, aqui na UAI do bairro Tibério, Unidade de Atendimento Integrado, onde esse suspeito, esse homem que tem as mesmas características daquele que aparece nas imagens, agredindo covardemente e de graça o cãozinho Fred da raça Yorkshire, ele foi abordado aqui primeiro por cidadãos. As pessoas que estavam aqui nas proximidades, era por volta de 9 horas da manhã, perceberam a presença desse homem, que seria um andarilho, andando por aqui nas imediações e perceberam características semelhantes com a desse outro suspeito. Então eles, com a do agressor do cachorrinho, né? Então eles abordaram esse homem e tentaram contê-lo e agredi-lo também aqui nas proximidades. Ele conseguiu. Perdemos o contato com a Carol que está trazendo atualizações, direto inclusive ali da UAI do bairro Tibério, onde a polícia foi chamada porque populares, deixando muito claro isso, foram os próprios populares que perceberam este homem por lá, resolveram segurar ele lá e avisar as autoridades. Contato restabelecido. Carol, vamos seguir no nosso raciocínio em relação a esse trabalho que foi feito pelas autoridades e ele foi levado para a delegacia, né, Carol? Então, Rafa, quando ele foi abordado aqui por populares do lado de fora da UAI, que tentaram agredi-lo, porque essas pessoas estavam não só comovidas, mas revoltadas com a situação que viram na imagem da câmera de segurança, em que houve essa agressão gratuita, em que o homem chega e chuta violentamente o cãozinho que vinha na direção dele. Então, com medo de ser agredido, ele entrou aqui por essa porta da UAI, da Unidade de Atendimento Integrado, e invadiu inclusive uma área que é restrita para médicos e enfermeiros. Então houve a necessidade de acionar a polícia militar, já que ele havia invadido esse local. Os funcionários, sem saber de nada que estava acontecendo aqui do lado de fora, chamaram a polícia para essa invasão que ocorreu lá dentro. Então houve essa movimentação toda que vocês estão acompanhando aí nas imagens da Lorena Soares, e nós conversamos com o tenente Marcos Vital, que nos contou acerca dessa abordagem aqui. Vamos acompanhar. Nós fomos solicitados por populares aqui próximo ao UAI Tibério, que nos informaram que tinha um indivíduo adentrado aqui na respectiva unidade de saúde, e esse suspeito seria um cidadão que ontem teria agredido um cachorro no bairro Santa Luzia. Aparentemente ele, né, tem problemas médicos e de cabeça, né, vamos por assim dizer, mas a gente não pode afirmar porque não tem nenhum laudo, não foi apresentado nenhum laudo, mas aparentemente ele tem problema psicológico. Segundo ele, negou e falou que não foi ele, nem estava tendo conhecimento. Mas os populares identificaram ele através de imagens que foram vinculadas na internet. Pois é, ele negou essas acusações, ele disse que não era ele que aparecia naquelas imagens, mas os populares afirmaram categoricamente que as roupas eram muito parecidas, é um homem de barba, usava tênis, um meião, enfim, as características sendo muito parecidas e todo mundo revoltado com aquela situação. Por volta então de hoje, às 9 horas da manhã, eles tentaram conter esse homem para acionar a polícia e pedir que fosse esclarecido esse caso. A polícia esteve aqui, né? Não só a polícia militar, conforme nós conversamos com o tenente Marcos Vital, mas também a polícia civil foi acionada. Isso porque a polícia militar já não poderia mais fazer a prisão em flagrante desse homem, mas a polícia civil também esteve aqui conversando para esclarecer toda essa situação, e o tenente Marcos conta para a gente então esse motivo de o suspeito não ter sido preso. Vamos acompanhar.
Ele não está em estado de flagrância mais, então a lei só permite em estado de flagrância ou mediante ordem judicial, que não é o caso. Ele se dispôs a deslocar a 16ª para ser ouvido na presença do delegado de polícia, esteve aqui no local em equipe da Polícia Civil e fez esse encaminhamento para lá. A Polícia Civil agora vai ouvi-lo, vai colher todas as informações e provas e aí no inquérito verificar se cabe a prisão dele ou não. Hoje ele adentrou uma área restrita de funcionários aqui da unidade de saúde, então vai ser feito um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência de invasão. Pois é, o que foi feito aqui hoje, então, foi só o TCO, conforme o tenente nos explicou aqui, porque ele estaria fora do flagrante e também negou as acusações. Então, o que cabe agora é uma investigação por parte da Polícia Civil, que vai tentar apurar toda aquela cena que foi registrada, flagrada por câmeras de segurança, vai conversar com esse suspeito, ele que não está, então, na condição de preso, ele será ouvido e será liberado posteriormente, mas o que causou muita revolta em toda a população foi um ataque gratuito, né? Porque como o João Ricardo explorou muito bem na reportagem que ele fez com a tutora, com a filha da tutora do Fred, ele tinha 10 anos de vida, ele tinha menos de 2 quilos de peso, era um cachorrinho muito dócil, que inclusive passou por uma frestinha pequenininha entre o portão e o muro da casa. Ele costumava fazer isso todos os dias para fazer as necessidades ali do lado de fora e também para passear um pouquinho, mas logo voltava para casa. Então, essa situação desse chute tão violento e sem sequer olhar para trás para depois que ele cometeu esse crime, isso tudo chamou muita atenção e revoltou as pessoas que assistiram. Por aqui não se fala de outra coisa, viu? Todo mundo que passa por aqui na White Berry está comentando sobre o assunto, fala que daqui a pouquinho esse homem estará aqui do lado de fora de novo e se realmente esse suspeito que foi abordado aqui for a pessoa que agrediu e matou o Fred, ele estará solto aqui novamente daqui a pouco, né? E o que o policial conversou conosco, explicando, é que esse suspeito disse que ele não é daqui de Uberlândia, ele é andarilho, está em situação de rua e ele ainda pretende ir embora daqui porque aqui não é a cidade dele. Bom, pode ser algo ainda agravante, né, para o caso de ele ser considerado realmente culpado nessa situação da morte do cachorrinho, mas a polícia tem todo um trabalho de inteligência acerca disso e a gente vai estar acompanhando o desenrolar desses fatos, quais serão os trâmites legais, porque uma prisão só caberia mesmo dentro de um estado de flagrante e também se ele houvesse confessado, o que não aconteceu, né? Então tem que seguir todo o protocolo judicial, a polícia agiu corretamente, conteve esse homem aqui, inclusive por causa dos populares que queriam agredi-lo em retaliação ao que viram naquelas imagens das câmeras de segurança. Então é uma situação que realmente precisa ser tratada com cautela e com a justiça, debaixo do olhar da justiça, que é o que já está sendo feito e a gente vai acompanhar, Rafa. E estamos acompanhando de perto. Eu sei que para muitos causa indignação e tem muita gente mandando recado, mas por que a polícia não prendeu? Por que a polícia não prendeu? Eu acho que ficou muito claro em tudo que a nossa querida Carolina Barros explicou e também com o tenente, eles não podem prender, porque o flagrante não existe ali mais. E aí como é que faz? Ele foi levado para a delegacia, mas teve esse TCO por causa de uma invasão, né, em uma área dessa unidade de atendimento aqui da nossa cidade. Mas existe agora também um trabalho de investigação que é feito pela Polícia Civil em relação a esse caso. Mas deixar uma coisa muito clara. Você que está assistindo aqui o nosso Balanço Geral, preste muita atenção nisso. Eu sei que a gente fica revoltado com algumas atitudes. Como não se revoltar em relação a algumas atitudes que são, infelizmente, praticadas aqui no nosso país? Mas, por favor, não infrinja a lei querendo fazer justiça dessa forma. Não adianta. Em vez de você resolver, você está arrumando uma grande dor de cabeça. Por mais que muitos questionam, né, a justiça do nosso país, quando a gente encontra um sujeito que teria praticado um crime, a gente tem que avisar as nossas autoridades, no máximo contê-lo, mas agredi-lo, aí você acaba infringindo a lei. Não faça isso. Por mais revoltante que seja a situação, por mais indignado que você esteja. Tá bom? A pena por maus tratos, na nossa legislação, ela
vai de 2 a 5 anos. Quando ocorre morte, como infelizmente aconteceu com o Fred, esse cãozinho de 10 anos, aí a pena é aumentada em 1/3, ok? Mas lembre-se, isso depois de toda uma investigação que é feita, de toda uma análise que é feita e com, evidentemente, uma decisão do juiz. A gente vai continuar, claro, de olho em relação a essa história, mas ela é cheia de questionamentos. Cheia de questionamentos. Por causa, evidentemente, um pouco da nossa legislação. Porque você acha que esse policial não queria prendê-lo? Claro que queria, mas ele não tem força. Não tem o que fazer. Não tem flagrante, o que ele vai fazer? Mas também por uma outra questão que é muito séria no nosso país. Nós estamos falando de um cidadão que claramente não está bem, claramente não está normal, sofre com falta de tratamento, de acompanhamento social. Tem que deixar isso muito claro. E é uma pessoa em situação de rua que fica viajando pelo Brasil. Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. E se é uma pessoa que não está bem, ele pode estar colocando toda uma sociedade em risco. Porque, vamos combinar, né? Não tem lógica um cidadão estar caminhando na rua, na calçada daquele jeito, ver um cãozinho que não está fazendo nada e agredir. Uma pessoa não está normal, não é possível. Não é possível. A gente vai continuar acompanhando esse caso, fique à vontade para participar, comentar inclusive nas nossas publicações lá nas redes sociais. Eu quero você junto com a gente aqui no nosso Balanço Geral.